A paz de Jesus, querido internauta, nós estamos aqui novamente no programa Nos Caminhos da Fé. Hoje, num lugar muito especial, estamos aqui na Diocese de São Miguel Paulista, a paróquia Cristo Ressuscitado, de modo muito especial no Santuário João Paulo II. E quem nos acolhe nessa tarde em sua casa é o Padre Antônio Oliveira. Sua bênção, Padre, e que bom nos acolher na sua casa. Muito obrigado pelo seu acolhimento. Obrigado, Ana. A oportunidade que vocês estão me cedendo de estar colocando em claras a divulgação do Santuário João Paulo II aqui na Diocese de São Miguel Paulista, mas precisamente na paróquia Cristo Estado do Itaim. Eu que fico inteiramente agradecido, não é, pela disponibilidade de vocês de virem aqui nessa tarde conhecer um pouquinho do nosso trabalho, da nossa paróquia, do nosso santuário. Eu só posso dizer para vocês muito obrigado e sejam bem-vindos. Nós é que agradecemos, viu, Padre? Para nós também foi uma experiência boa, nós já tivemos aqui, né, anteriormente, e estamos retornando hoje com toda a equipe para mostrar um pouco do trabalho, Padre Antônio, para você que nos assiste, que vai nos assistir ainda muitas vezes, com certeza, porque com certeza nós estaremos aqui ainda muitas vezes. Padre, fala um pouquinho para nós como que surgiu a sua vocação. O senhor já partilhou conosco que o senhor é sacerdote há 8 anos. Como surgiu a sua vocação? A minha vocação ela surgiu de berço, né? Eu já morava com meus avós, fui criado com meus avós desde os 3 anos de idade, morávamos no sítio. Quando eu completei os 14 anos, eu vim para a cidade, concluí meus estudos morando assim na casa de meus pais, não é? Hoje o papai é falecido, a mamãe ainda está viva. E ali, na cidade grande, eu comecei a despertar a vocação a partir dos trabalhos de coroinhas que eu via auxiliando o sacerdote na paróquia, na época a paróquia Santana, lá em Quilombo dos Palmares, Alagoas. E ali foi surgindo a vocação. Aos 15 anos veio um chamado muito forte, não quis entrar por ser muito novo. Aos 18 anos veio um novo chamado, preferi também amadurecer um pouco, até profissionalmente, trabalhando. Mas foi aos 23 anos mesmo que não deu mais para segurar, porque os caminhos do Senhor estavam totalmente abertos para me seguir. Disse meu sim a Deus e hoje estou aqui como sacerdote, louvando e glorificando a Deus por esse ministério tão maravilhoso. 8 anos de padre, não é? Nesses 8 anos, ouvindo o senhor dizer, veio o primeiro chamado, veio o segundo chamado, eu lembrei de Samuel, não é? Até que um dia o senhor disse, fala, Senhor, que o teu servo escuta. Nesses 8 anos, Padre, o que o senhor pode dizer da sua vivência de sacerdote, das suas experiências, hoje como pároco aqui da Paróquia Cristo Ressuscitado, até para os padres que nos assistem, né? O que o senhor pode dizer dessa experiência, desse chamado de uma vida consagrada, de uma vida entregue a Deus, de uma renúncia? Olha, a experiência de ser sacerdote é dom de Deus, é um dom supremo, né? Colocado para cada um de nós. Como vai dizer Mateus, nós carregamos esse tesouro, que é o ministério sacerdotal, em vasos de barro, porque nós somos seres humanos, estão passivos aos erros e acerto. Mas diante de tudo isso, eu digo para você, Ana, vale a pena. Vale a pena. Eu sou um sacerdote muito feliz, caminhando aí para os meus 8 anos de ministério sacerdotal, e eu digo para você, cada vez que eu celebro uma missa, como dizia o Beato João Paulo II, a cada vez que eu celebro uma missa é como se eu estivesse celebrando a última, a única e a primeira. De tão maravilhoso que é dom de Deus. Que belíssima definição de sacerdócio. E por falar em João Paulo II, na nossa partilha, ele só nos confidenciou algo maravilhoso que eu gostaria de pedir que o senhor partilhasse conosco, em breves palavras, a sua experiência. O Padre Antônio teve a graça de estar lá na cerimônia de beatificação do nosso querido Beato João Paulo II. Isso é uma graça para poucos, né, Padre? Fala um pouquinho para nós, então, como que é essa experiência de estar numa cerimônia de beatificação. Olha, eu acho como todos os jovens da minha época, e até mesmo da atualidade, João Paulo II fala muito forte até os dias de hoje. E eu sou um padre da época de João Paulo II. Nasci, não é, na época de Paulo VI, mas foi exatamente com o mandato do Santo Padre o Papa João Paulo II que a minha vocação aflorou. E eu tive a alegria de me ordenar padre e diácono quando ele ainda era papa da nossa igreja. E eu sempre tive um amor muito forte por João Paulo II. Mas um dia, Ana, eu vivi uma experiência muito dolorida na minha vida, não é?
que no momento não quero entrar em pormenores, mas foi uma situação difícil que aconteceu na minha vida. E ele ainda vivo, um dia ele aparecendo na televisão e dando a bênção ao meio-dia, eu pedi para Deus: Senhor, se verdadeiramente João Paulo II é um homem de Deus, então obra para mim este milagre. E 3 dias depois, Ana, eu alcancei a graça ainda com João Paulo II em vida. E eu lembro que eu prometi a João Paulo II que se, por Deus, esse milagre fosse operado, todo o tempo que eu me ordenasse sacerdote, eu criaria uma comunidade dedicada ao Beato João Paulo II. 3 meses após o seu falecimento, então nós criamos aqui a comunidade Beato João Paulo II. Até então muito modesta, no salãozinho, não é? E 2 anos atrás, no dia 7 de setembro de 2010, então o nosso bispo, hoje, Dom Manuel Parrado, ele veio e inaugurou, sagrou o Santuário João Paulo II, essa pequena capela, onde daqui a pouco nós iremos presidir a Santa Missa. Realmente, é uma capela belíssima, né, muito digna, né, digna de Jesus, digna do Beato João Paulo II. E que bom, então isso foi fruto da sua experiência, né, padre? Com o Beato, com ainda Papa, né, na época, essa experiência. E já que estamos falando de Papa, por que não então falar de nosso Papa Francisco? Eu tenho assim comigo que uma filosofia que nós não trazemos expectativas, e sim esperanças. Porque as expectativas elas nos frustram, né, padre? Mas as nossas esperanças elas estão em Deus. Então, como o senhor como sacerdote, qual é a sua esperança na pessoa do Papa Francisco para a nossa igreja, nestes tempos de tantas dificuldades, de tantos desafios, né, de tanta necessidade que a igreja se imponha mais? Qual é a esperança? O que nós podemos esperar deste querido Papa Francisco? Olha, eu costumo dizer para mim mesmo e para meus paroquianos que o Papa Francisco, ele é a continuidade do Beato João Paulo II. Embora amando o nosso Papa Emérito, Bento XVI, eu vejo na pessoa de Francisco, hoje, o Santo Padre, o Papa, o nosso atual, a continuidade de João Paulo II. Homem simples, homem do povo, homem dedicado, amoroso, carinhoso, atencioso. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo, não é? Desta vez agiu com poder, não que de outras vezes não tenha agido, lógico, mas eu tenho certeza que essa escolha ela veio verdadeiramente do Espírito Santo. É um homem que não mede esforços para servir o próximo, para estar do lado do próximo, não é? E eu tenho certeza que muitas situações em que a nossa igreja atualmente vive, eu não tenho dúvida que com a vinda dele, em especial aqui para o Brasil, muitas coisas irão melhorar. Temos sede disso, e ele já demonstrou com carinho, com atenção, com simplicidade e com humildade que ele veio para isso, não é? Veio para reconstruir, não é à toa que o nome dele, ele escolheu Francisco, ele veio exatamente para reconstruir, não é? Algumas situações, não é, da nossa igreja que infelizmente estão em situações decadentes. O senhor fala de reconstrução. Reconstruir significa que é algo que já existiu, não é? Que já existe. Se faz muita especulação, se fez, né, no momento em que houve, que surgiu o novo Papa, se fez muitas especulações. O Papa vai mudar a igreja, o Papa vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando se fala de reconstrução, então não se fala de mudança, e sim de algo que já existiu e que precisa ser refeito. Seria isso hoje que o nosso Papa vai fazer? Não as especulações de que há mudanças na igreja, não, mas reconstruir, refazer, restaurar aquilo que já existe. Poderíamos dizer isso hoje? Olha, eu acredito que sim. Quando eu digo no sentido de reconstruir, porque nós temos que deixar muito claro, hoje nós não somos mais uma única religião, nós somos mais um. Então tem algumas coisas da nossa igreja que precisam ser revistas. Por exemplo, não é? Eu falo por mim, não estou falando aqui enquanto a igreja, porque eu amo minha igreja, mas enquanto igreja particular, aqui de Jardim Campos, por exemplo, a situação casal de segunda união. Será se um casal de segunda união, ele não mereça a oportunidade de ser feliz?
não é? Então são essas situações que precisa a igreja, em especial na pessoa do Santo Padre, o Papa Francisco, dar uma olhadinha com muito carinho. E eu não tenho dúvida que ele vai olhar para essas questões. Eu estou te colocando somente este ponto, mas na realidade são muitas coisas, não é? Então, essa reconstrução, ela vai acontecer quando verdadeiramente o documento do Vaticano II for colocado totalmente em prática, porque até agora não foi. Nós estamos ainda pelas bordas. E como disse Jesus aos discípulos, é preciso avançar para as águas mais profundas. E nós até o momento ainda não avancemos. Pode ser, não é, que diante de tanta mudança, diante de tantas situações da igreja, não teve-se ainda uma oportunidade de repensar. Mas eu acredito que o momento é propício para isso. O Santo Padre, o Papa, está mostrando que ele veio para isso, para mudar, para transformar e colocar em aplicação aquilo que já existe, né? A esperança. Eu penso que esse é um tempo de esperança, não de criar expectativas humanas, né? Para esse caso de casais de segunda união e tantos outros casos não aqui citados, mas que a igreja sofre e vive. O que o senhor poderia dizer agora para essas pessoas que nos acompanham neste tempo de hoje, especialmente no Dia da Misericórdia, que o senhor deixasse essa mensagem, né, para aqueles que vão nos ouvir, que a sua palavra possa ecoar no coração daqueles que vão ouvir e assistir esse programa logo mais. Olha, Ana, como eu havia te dito, não é, diante de tantas mudanças que estão surgindo, a igreja precisa imediatamente de uma catequese. Eu coloco, e aí é uma colocação minha própria, a igreja precisa educar para formar. Então nós precisamos voltar às nossas origens. Agora, lógico, voltar às origens sem em momento nenhum romper com algumas linhas, até mesmo conservadora da igreja. Mas nós precisamos nos abrir ao novo. Então a igreja precisa de uma catequese renovada, urgente. Porque a gente tem muitas pessoas dentro da nossa igreja que muitas vezes nem sabem por que estão ali. E nós precisamos nos abrir a essa nova catequese de informar para formar. E a partir dessa formação, lógico, a família é o berço de tudo. E a partir dessa formação, construirmos uma sociedade mais digna, mais justa, mais igualitária. E eu vejo isso, né, com a eleição do novo Santo Padre, o Papa Francisco. Pode ser que eu me engane, mas eu acredito que não, porque essa esperança não é só do Padre, mas é de toda a igreja, é de todo mundo que espera, que anseia por essa mudança. Lógico, sem ferir as bases, lógico, sem momento nenhum ferir a nossa doutrina nem fugir dela. Não é? Mas colocar a nossa doutrina em pleno cumprimento, mas de uma forma mais aberta, abrangente a todos e a todas. Seja campo religioso, seja no campo cultural, social, nós precisamos dessa mudança urgente. Então nós vamos pedir que você aí onde você está, curva a sua cabeça, acolha nesse momento, neste dia dedicado à misericórdia, a bênção pelas mãos sacerdotais do nosso querido Padre Antônio Oliveira. Vamos pedir ao Senhor nosso Deus, nesse domingo da misericórdia, que revista-nos com a armadura do seu Santo Espírito, curando-nos, libertando, fazendo com que cada vez mais nos abramos à alegria do Cristo ressuscitado, e assim, dentro desta alegria, celebrando hoje o domingo da misericórdia, sermos abençoados e nos tornarmos portadores de sua graça. Então vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que derrame sobre todos os internautas, sobre vocês, a equipe de TV, toda a equipe de trabalho, sobre a minha paróquia, não é? As bênçãos desse Deus que é maravilhoso. E você também está convidado a vir visitar o nosso santuário João Paulo II, pequenininho, aqui na Rua Aricanga, 1410, Jardim dos Impês, e Diocese de São Miguel Paulista, o dia que você quiser. Deus, fonte de todo bem e toda graça, abençoai e santificai a cada um de nós, nossos filhos e filhas, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e do Beato João Paulo II, Pai, Filho e Espírito Santo. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Faça isto em memória de mim.